Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Minha Pátria é Minha Língua, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial Paula Teitelbaum. Canja musical Lico Silveira. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso glorioso Sarau. Glorioso para mim, né? Mas, enfim, para nós aqui né? O professor Fischer, Diego. E aí, tudo bem? Glorioso. Então, saudar a nossa convidada, a querida Paula Teitelbaum, que está na área com a gente desde 1999, né, Paula? Nossa, ela participou, né? Das primeiras gente, cada vez mais linda, né? E a Paula... Assim, só parênteses, a Kátia me mandou uma foto de 30 anos atrás para eu ver, para fazer a divulgação do Tu Tá Louca, né? Não vou nem me reconhecer. Paula, tu tá ótima, não, nem vem tá. Que não tem. Olha só, bem, né? Tá rolando um certo delay aqui, eu acho que a gente vai se achar, mas tá rolando um certo... Eu pelo menos percebo aqui um certo delay, acho que quando vem a fala da Paula, mas eu acho que vai ficar tudo bem. Eu não estou percebendo esse delay, tá. Mas... Então deve ser aqui, eu vou ficar na maciota aqui. Delay era o goleiro do Grêmio, aquele não? Isso, delay. Delay de Deus. Agora eu não sei se eu começo de novo ou se já começou. Já começou, Kátia. Atenção, nós temos um compromisso aqui com a verdade. Aí não começa, professor. Então vai ter que começar de novo, né? Agora eu vou ter que começar. Não, mas assim, deixa eu falar aqui para começar, então, o seguinte. Semana passada eu falei uma bobagem aqui. Eu falei sobre a Feira Ecológica aqui de Porto Alegre, da José Bonifácio, que apenas a primeira quadra era orgânica, certificada. Tá, não é isso. Eu fui, assim, uma avalanche de notificações e mensagens agressivas e enfim, eu errei, eu dei uma informação que não é real, então toda feira é certificada, toda feira é orgânica, toda feira é ecológica e acabou. That's it. Só vou acrescentar uma informação. Queria dizer que eu errei também. Eu também estava chamando na brincadeira aqui e tudo mais, e também quero pedir desculpas, então. Tá certo. Então, tá feito, tá certo, enfim. Desculpas. Eu também peço desculpas. Não sei do que, mas também peço desculpas. Não, mas tu ficou chocado com a informação, eu não peço professor. Desculpas por nada. Não, eu tirei o episódio do ar, do YouTube, porque estava lá, quem quiser ouvir... Tem a versão sem aquela fala desastrosa no Spotify e no site da rádio. Tá. 7 de setembro, né, minha gente? Que medo, porque a gente grava esse programa, então não sei se o país ainda existe, não sei. Né? Medo. E aí eu chamei a Paula. A Paula tem uma trajetória incrível, né? Ela era publicitária, poeta. Agora ela é ilustradora, uma baita. Eu já fui atriz também, não te esqueça. Já foi atriz. Não, e eu vou te dizer o ápice do teu currículo, que nem tu sabe aqui, mas eu te vou dizer publicamente. Deus. Não, tu conserta cano de banheiro. É verdade. Tu conserta, tu viu o tutorial do YouTube. Olha isso. Agora tudo, me diz. Troco tomada. Mas tudo graças aos tutoriais do YouTube, né? Todos são capazes. Todos são, mas nem todos são capazes de acompanhar o tutorial e tentar repetir a experiência, né? Também exige Tem que ter paciência, muita paciência. Não, mas eu acho Paula, incrível. Me diz uma coisa, qual é que tipo de chave teste que tu usa para botar na tomada? Eu uso aquela que acende a luzinha. Da luzinha. Não, porque quando tem o negativo e o positivo, tu tem que ter... Se tu não tiver essa chave, não porque tem como... Esses tempos eu comprei uma outra que parece aqueles termômetros digitais, sabe? Então ele avisa... Eu não gostei muito, assim, eu prefiro as das mais antigas, assim.
Enfim. Não, eu tenho uma que eu enfio na tomada, ela acende uma luzinha quando é... Só para marcar esse momento ferragem. E se eu precisar, vocês fazem o serviço em casa? Claro. Assim, se eu marcar... Pode chamar. Tá legal. Tá bom. Então, a gente chamou a Paula porque ela fez a ilustração entre outros... Não, esse aqui é o teu primeiro livro, né? Que tu assina a ilustração ou não? Não, o primeiro livro que eu ilustrei e escrevi foi o Palavra Vai, Palavra Vem, que eu fiz com colagens. Depois eu fiz o Bichológico. E os infantis, claro. Como eu já estou falando fake news, eu sou a rainha das fake news. Não, tudo bem. É que esse realmente foi um livro diferente, porque os outros eu fiz todos à mão, com colagem. Eu me lembro. Esse foi o primeiro que eu fiz com colagens digitais. Esse foi um processo realmente diferente. Então, foi o primeiro que eu fiz assim. Uhum. E ele é um livro que... Depois eu vou contar um pouquinho da história dele, porque além de ilustrar, eu editei, eu tive a ideia, eu pressionei o Eduardo, chicoteei ele para ele terminar o livro. Então, assim, teve um processo, assim, de mergulho nesse livro e na história da independência, assim. Aí tem a alma da editora. Diz o Eduardo Malo, aquele. Aquele que deveria estar aqui, porque, na verdade, eu sou a segunda opção, mas eu não me importo. Não veio, Paula. Não, eu liguei para a Paula para chamar o Peninha, né? Porque, afinal, ele é o autor do livro. Eu me ofereci. E eu adorei, entendeu? Então, estamos bem aqui. Ele está em crise, o Grêmio está afundando, está uma coisa lamentável. Não, tá mesmo, né? Cá entre nós, tá feia a coisa, né? Passarinho na muda não canta, eu sei como é o negócio. Então vamos começar aqui. Melhor. Eu sou mais fofa, mais querida, mais calma. A ideia do livro é mais bonita. Foi tu que fez o livro. O Peninha foi primeiro coadjuvante. Foi mesmo. Então é tu que tinha que estar aqui mesmo, né? Mais uma questão de ordem rapidíssima. Vamos lá. Quem quiser tem uma questão de ordem antes. O Diego cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Close no Diego. É verdade. Diego, mostra a lateral calma aí. Calma aí. Ficou bacana. Obrigado. Ó, cortei aqui. Eu achei bem legal. Ficou mais contemporâneo. Ficou mais jovem, né? Adulto contemporâneo. Eu fiquei... Não, eu tava desde o início da pandemia. Eu sempre fui meio relapso, né? Mas eu tava desde o início da pandemia sem cortar, então eu tava selvagem, né? E aí agora, um pouco depois que eu fiz a segunda dose, eu pensei, não, agora acho que pode ser um pouco mais, enfim, fiz isso, muito obrigado por terem reparado, né, para mostrar que eu não sou só um belo rosto na televisão brasileira, eu sou também um belo cabelo na televisão brasileira. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu ia dizer para quem quiser pagar o ingressinho de hoje, tem o nosso Pix, katia@radioelétrica.com, e também tem os números da conta para... O pessoal já tá organizado em casa e tudo mais, agora, se quiser, tem os dados aí, valeu. Maravilha. E eu agradeço a todo mundo que tem colaborado com a gente, né, desde que a gente começou a fazer esse sarau virtual. Hoje a canja é do Lico Silveira, que tem um vozeirão e vai arrasar aqui, já fez participações antológicas no sarau presencial. Eu não gosto muito dessa expressão, mas tá. Professor Fischer, 30 minutos. Desculpa te interromper. Agora que o pessoal já está se vacinando e tal, tem alguma assim, movimentação, alguma ideia de voltar ao vivo? Posso estar fazendo uma pergunta que tu já respondeu, mas agora fiquei curiosa. Assim, a gente estava a gente está esperando um pouco, entendeu? Eu e o Fischer, que já somos da terceira idade, a gente fica com mais medo, entendeu? Porque o Diego recém fez a segunda dose, como ele falou ali, mas, enfim, eu acho que eu esperaria um pouco mais, eu não vou em lugar nenhum, entendeu? Sim. E, professor, o que tu acha? Eu ia dizer agora, essas coisas estão começando a aparecer mais claramente. Por exemplo, foi marcado um autógrafo, uma sessão de autógrafo para mim na Feira do Livro. E eu achei legal, me sondaram, eu topei. É isso, né? O que exatamente isso? Bom, tá, ao ar livre. Ao ar livre, de máscara. Máscara, todo mundo, né? Acho que eu contei aqui, não cheguei a contar, eu fui no velório de um queridíssimo amigo meu que faleceu semana passada. Um amigo de 55 anos. A gente tinha 8 anos quando a gente
conheceu. Que coisa triste, né? Bah. E aí tô lá, porra, daí eu conheci a mãe dele desde aquela época. Aí cheguei lá, a dona Lígia me olhou, o nome dele era Carlos, Antônio Carlos, Riso Nice. A dona Lígia me olhou e fez assim com a mão, eu abracei ela, né? O que eu vou fazer? Claro, óbvio. E assim e tal. Daqui a pouco um camarada meu, um amigo, enfim, também daquela época, me disse assim, porra, cara! Oração. Aí eu ficava pensando, será que... foda-se, também sei lá. Não. Mas é que é isso, né? Eu participei de uma live do lançamento do livro do Toninho, do Scaler, né, do Foguinho. E aí tava todo mundo de máscara e eu sem máscara, mas daqui a pouco já tava um câmera sem máscara. Bom, enfim, vai dar tudo certo. Respondemos a pergunta, Paula, e a gente está assim, daqui a pouco, né? Os números estão melhorando, né? Mas vamos ver se isso vai persistir, né? Tá, professor, vai lá. Não, é o seguinte, eu vou ler para vocês uma coisa que certamente vocês nunca leram na vida, mas eu li tudo, mas li bastante. É o seguinte, sabe que teve uma Assembleia Constituinte convocada em 1823, logo depois da independência, com deputados de todos, a Paula sabe que ela é especialista no assunto. Não, tem o verbete constituinte aqui. E era uma coisa, enfim, e aí tem os caras tomavam nota e isso está publicado, se quiser entra no site do Senado e está lá, eu baixei, né, eu já te conhecia um pouco, e aí eu li partes, assim, porque os caras estão discutindo coisas, entendeu, como é que nós vamos fazer e tal, isso e aquilo. Então eu vou ler duas pequenas passagens. A primeira é a seguinte, para vocês avaliarem se podia dar certo ou não. Na sessão do dia 3 de maio de 1823, foi a primeira sessão formal, porque antes foram preliminares. Aí se diz lá, então, que se reuniram e tal, e tendo-se anunciado pela meia hora, depois do meio-dia, que Sua Majestade se aproximava ao Paço da Assembleia, ao Palácio da Assembleia, logo o senhor presidente fez sair a deputação destinada a esperá-lo à porta do edifício. Então aí tu já pensa, tu faz um país novo, convoca uma Assembleia Constituinte, e os constituintes esperam pela mala do imperador para chegar. Para beijar a mão. Puta, tá, daí o cara entra, aí, enfim, discursos, não sei o que. Daí o próprio imperador vai fazer uma fala. E aí eu leio um trechinho da fala dele. Então, lá os deputados esperando, vão fazer debate e tal. O mais terrível de tudo é que, no final, essa Assembleia é abortada. Mas o Dom Pedro manda fechar aquela coisa, prende os líderes lá, os Andradas, né, da Rua dos Andradas. Nem sei se são todos ou não, mas, enfim, alguns deles são dois, acho que são presos. Né? Diz, então, o imperador, escuta essa. Vocês, né, o imperador, por exemplo, vocês vão fazer a Constituição, é muito importante para o país, e piriri, barará, barará. Daí diz ele assim, afinal, raiou o grande dia para esse vasto império que fará época na sua história. Essa junta à Assembleia, esta junta à Assembleia para construir a nação. Esta, né, a história junta à Assembleia para construir a nação. Que prazer, que fortuna para todos nós. Como imperador constitucional, e muito principalmente como defensor perpétuo desse império, disse ao povo que no dia 1º de dezembro do ano próximo passado, em que fui coroado e sagrado, que com a minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição, vírgula, se fosse digna do Brasil e de mim. Trocando em miúdos, o imperador diz assim, vocês estão fazendo uma assembleia, vocês vão fazer um negócio bacana, uma Constituição, eu vou aceitar se ela for digna do Brasil e de mim. Ou seja... Um critério muito subjetivo, assim, né? Não tem a menor chance de dar certo essa merda, entendeu? Porque simplesmente o cara não se comprometeu com nada. Aí eu vou aproveitar para mostrar mais um pedacinho. Essa era a parte que eu conhecia, agora que eu vou ler. Num determinado momento, os caras estão discutindo a criação de universidades, faculdades, né? Porque o Brasil só criou faculdades depois da independência e tal, né? 2 cursos de direito, um em Recife e Olinda, outro em São Paulo, 2 cursos de medicina, um na Bahia, um no Rio de Janeiro e tal. E aí tem um debate. Eu escrevi um textinho que diz assim, então, deputados da corte, né, do Rio de Janeiro e da província fluminense argumentavam pelas vantagens de fazer na corte mesmo o curso de direito, eles queriam fazer no Rio de Janeiro, por ser essa cidade a sede dos poderes políticos, por ser a cidade mais desenvolvida e por haver ali mais
literalmente, mais pureza na linguagem e gente mais polida. Um deputado baiano que a recaísse sobre Salvador, que era uma cidade mais importante. Salvador era mesmo mais importante que o Rio ainda nessa altura, né? Aí o deputado Fernandes Pinheiro, que era paulista de nascimento, falou das vantagens de São Paulo. Ele queria que a faculdade fosse em São Paulo, pela posição favorável aos brasileiros do Sul, pela abundância e barateza dos meios de vida, etc. Mas seria fácil de viver lá e tal. Até que entrou em cena um deputado da corte chamado Silva Lisboa, o futuro visconde do Cairu, que aí fez aquele coré-coré e disse assim, não, sim, a província paulista tem muitas coisas muito boas e tal, mas tem o seguinte, aí agora eu vou ler a fala dele. Uma razão muito ponderosa me ocorre, ademais, para a preferência da universidade na corte, no Rio de Janeiro. E é para que se conserve a pureza e a pronúncia da língua portuguesa. É reconhecido que o dialeto de São Paulo é o mais notável entre as províncias do Brasil. A mocidade do Brasil, fazendo aí os seus estudos, contrairia a pronúncia muito desagradável. Olha que maravilha. Contrairia, assim, que nem tu contrai uma doença, entendeu? Os caras iam contrair uma pronúncia desagradável. Então, a minha conclusão geral é a seguinte, não tinha como dar certo, entendeu? É uma merda. Sabe que uma coisa que até o Eduardo costuma dizer, né, porque eu ouço muito ele falar, né, digamos assim, o dia inteiro, mas ele disse que eles ficaram dias e dias discutindo se Brasil ia ser com S ou com Z, até chegar a uma conclusão. Então, assim, não tinha como dar certo, assim. E se ia ser com Deus, parece que com Deus ou sem Deus no início da Constituição, então era tudo assim, imagina, nada objetivo. Não, mas essa aí é para matar, né? Não, São Paulo quer uma faculdade. Não vai ter porque vocês falam feio lá. Vocês falam firmamento. Era, não. Mas era a língua literal, né? Que era muito falada. Era o R caipira lá, né? O R caipira, Esse que era o problema. Ah, tá. Não tinha o firmamento ainda. Tá. Vamos lá, Paula, tua vez. Tá, eu posso falar um pouquinho do livro rapidamente? Não precisa ser rapidamente. Porque assim, como é que nasceu esse livro, né? Assim, a ideia, eu acho que foi porque eu tenho uma editora, a Editora Pio, que só faz livros infantis e juvenis, né? Assim, ou livros ilustrados, que a gente chama, porque a ideia é que os livros ilustrados, eles possam ser lidos por todas as idades, independentes de ser assim. A gente não gosta de rotular, né, livro para criança, livro infantil, porque daqui a pouco é tão bom ler um livro infantil também, ou um livro ilustrado. Então, tanto é que esse dicionário percebeu que ele é lido por de 7 a 90 anos, né, e que as pessoas curtem muito. Então, em 2014, eu fui para a Feira do Livro de Bolonha, que é a maior feira de livros infantis e juvenis do mundo, né? E lá eu comecei a ver a quantidade de dicionários de todos os tipos que tinha, dicionário, abecedário, tinha muito. E aí eu disse para o Eduardo Bueno, eu disse, quem sabe, eu já tinha ideia, a Pio ainda não existia, mas já existia a vontade de ter uma editora de livros ilustrados. Aí eu disse para ele, quem sabe a gente não faz um dicionário da independência não, dicionário do descobrimento, né? Tu já tem os teus livros, tu vai lá, pega os verbetes, né? E assim, e eu comprei um livro lá que se chama Dicionário do Mar, que saiu até no Brasil, mas é de uma editora portuguesa, que é um livro lindo, assim, só com verbetes sobre mar e um texto muito legal. E aí aquilo foi indo, assim, essa ideia ficou, não aconteceu, mas estava sempre presente. E em 2018, acho que foi 2018, 2018, surgiu um prêmio de incentivo à publicação literária 200 anos da independência. E eu e a Fernanda, minha sócia, sempre catando editais para sobreviver, né? Porque é difícil nesse país. A gente disse, Eduardo, em vez de fazer o dicionário do descobrimento, faz o dicionário da independência e a gente inscreve nesse edital. Ele, vamos fazer. Eu disse, posso te ajudar? Não precisa, pode deixar que eu faço tudo, eu sei, não quero tua ajuda. Tá, isso tinha um prazo, obviamente, para entregar o livro pronto. O edital tinha que, o texto, né? O texto do livro tinha que ser entregue. E aí a ideia era só fazer um dicionário. Não, tá bem, eu vou fazer. Como é que tá, Eduardo? Eu ia perguntando, não, tá bem, estou fazendo, estou escrevendo.
Tô escrevendo. Já... Quantos verbetes tu já fez? Faltava, sei lá, 1 mês e meio para entregar o livro. Eu já fiz 80 verbetes, mas nunca me mostrava, né? Maravilha! Então, assim, ó, se tu já está tão adiantado e é 200 anos da independência, então a gente vai fazer 200 verbetes, né? 200 anos em 200 verbetes, porque daí, pelo menos, tem um gancho com os 200 anos. Daí ele disse, na verdade, eu vou... Não, a ideia é boa, mas eu só fiz 15. Faltava 1 mês e meio. Eu disse, não, agora tu vai fazer. Tá, resumo, né? Corta, falta 5 dias para entregar o livro. Ele virou 3 noites, terminando os 200 verbetes. Claro que depois a gente reescreveu, ele reescreveu algumas coisas. A última noite eu estava em Santa Cruz fazendo um trabalho para o Sesc, e virei à noite também, escrevendo alguns verbetes juntos. E aí, na manhã, o livro só ficou pronto na manhã do dia 7 de setembro de 2018, que era quando tinha que entregar o livro. Mas a gente entregou, no fim conseguiu ganhar, e aí conseguiu fazer o livro. Mas a ideia primeira não era que eu ilustrasse, eu era só a editora do livro, aquela que teve a ideia. E a gente convidou o Roger Mello, que é um ilustrador, nosso amigo, super premiado também, já ganhou o melhor ilustrador do mundo lá em Bolonha, e o Roger super topou. Só que o tempo foi passando, passou meses, passou 1 ano, e o Roger sempre viajando e ocupado, né? E aí eu disse, não, então deixa que eu vou fazer, só que eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer e como eu ia fazer essas ilustrações. Mas aí, no fim, eu fui pegando... desculpa se eu estou falando demais, tá? Eu fui pegando imagens de arquivo, principalmente do Debré e do Rugendas, que foram dois artistas que vieram com a missão francesa para o Brasil e que documentaram, né, em desenho muito do Brasil colônia e depois do Brasil imperial. Então, eu fui pesquisando essas imagens, fui pegando essas imagens, juntando com outras colagens, fazendo interferências em 3 cores, né? Eu não queria usar o verde, amarelo e azul, porque a gente sabe que, né, foram corrompidas as nossas cores e a nossa bandeira, a gente não pode nem mais usar a bandeira do Brasil, nem mostrar. Eu tenho nojo da bandeira do Brasil agora, porque ela está vinculada, a gente sabe a quem, né? Então, eu optei por usar o laranja, um outro azul e o verde, né? Para corromper um pouquinho as cores do uma designer e, resumo, o livro nasceu assim e tá falando. E agora eu falei, então, já que eu já falei. A Kátia disse, cada um vai ler 3 textos, mas olha o que eu fiz, assim, eu marquei um monte, que eles são bem curtinhos, tá, gente? Porque são realmente verbetes. E tem umas curiosidades bem legais, porque, assim, lendo esse livro, a gente tem uma ideia, assim, dos personagens que fizeram a independência, que estão ligados de alguma forma, seja familiar, seja, né, a profissional, né, do exército, enfim, que estão ligados a esses personagens, e também ao antes, o durante e o depois, o que aconteceu depois da independência. Então, é um painel bem rico e muito rápido, assim, né, porque a gente vai lendo coisas que não é numa ordem cronológica, mas vai conseguindo formar um painel do que foi, né, a independência do Brasil. E vai vendo que, né, como o Fischer mesmo mostrou, tem muita sacanagem. Mas, assim, eu vou pegar, assim, o gancho do Fischer, só para complementar, e vou ler o verbete Constituição e Constituinte, pode ser? Só para... Porque, né, o Brasil era uma monarquia quando virou, né, não virou uma república, né, ao contrário de outros países da América Latina, que quando se tornaram independentes, automaticamente viraram repúblicas, mas a gente não, né? Somos um caso muito estranho, do próprio rei virou imperador e continuou no poder, na verdade, né? E não abolimos a escravidão continuou, né? Que também costumava ser outra característica da Declaração da Independência, né? Declarar a independência, abolir a escravidão, né? O Brasil ainda ficou centenas de anos. Enfim, Constituição.
Também chamada de Carta Constitucional, é a lei fundamental e suprema de uma nação, na qual estão agrupadas todas as normas relativas à formação dos poderes públicos, à forma de governo, à distribuição das responsabilidades, aos direitos e deveres dos cidadãos. Dá para resumir de um jeito mais simples e direto. A Constituição é a alma de uma nação. Enquanto foi colônia de Portugal, o Brasil precisava seguir a Constituição lusitana. Tão logo se tornou independente, começou as tratativas para fazer sua primeira Constituição. O processo que envolveu inicialmente a convocação de uma Assembleia Constituinte não foi nada fácil e terminou de modo trágico. Apesar de ter sido outorgada e não promulgada, o que significa que foi imposta pelo imperador, ou como se costuma dizer, enfiada a goela abaixo, a Constituição de 1824 acabou sendo bastante liberal e defendeu os direitos básicos e invioláveis dos cidadãos brasileiros por mais de meio século. Há historiadores de respeito que a consideram até a melhor do hemisfério ocidental, com a possível exceção da Constituição dos Estados Unidos. Até hoje, é a Constituição brasileira de vigência mais longa, tendo perdurado por 65 anos, até seu artigo 3º, que estabelecia a forma monárquica hereditária de governo, ser riscado pelo golpe militar deflagrado em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que passou para a história com o nome de Proclamação da República, pois, de fato, proclamou a República do Brasil. Então, esta é a Constituição. Nem vou ler a Constituinte, porque daí vai ficar muito longo, depois eu volto com outros verbetes. Então, tá ótimo. E mostrando, depois eu quero mostrar as minhas ilustrações também. Sim, senhora. Agora eu vi uns delayzinhos, assim, na fala da Paula, não sei se a tua conexão está ok. Não, deve ser, mas vamos lá. Se travar, aí a gente fala. O pessoal está habituado, assim, não foi nenhum corte muito violento a ponto a gente perder o fio, assim. Tá bem. Então vai lá, Diego. Tá, eu vou ler um poema aqui que não é sobre Constituição, mas de certa maneira se relaciona com isso, quando, digamos assim, a Constituição é rasgada, enfim, essas coisas. É um poema que está entre outros lugares, nessa antologia aqui, 50 poemas de revolta. É um poema do Armando Freitas Filho, poeta do Rio de Janeiro, um grande amigo lá da Ana Cristina César, de um livro que saiu em 79, um livro cujo título é craseado, A Mão Livre. Então, é um livro de 79, escrito, portanto, muito provavelmente ao longo dos anos 70. O título do poema é Corpo de Delito. Ele tem 2 partes, eu vou ler ele na íntegra. Escuta o rumor nas margens plácidas, feitas de lama, sangue e memória. Escuta o brado retumbante na garganta do túnel. Por entre as grades do grito, o céu da liberdade viaja e o sol sem pátria se espalha nesse instante no cimento. Aqui, Senhor, tememos o braço forte que sobre os seios se abate sem remorso. Aqui, no peito, os sussurros do coração, o muro de murros desabado, os urros na boca do corpo de entulho e os erros da minha mão que apalpa a própria morte. Nesta cela que sonho nenhum se escreve nas paredes, nesta sala de azulejos lívidos, um raio de dor sempre aceso e vívido a terra desce. O céu é o sol desta luz, em cada nervo e em cada um de nós um límpido incêndio resplandece. Daqui escuto os passos dos gigantes pisando impávidos a paisagem. Escuto a marcha dos colossos por cima dos ossos, por cima dos mapas de mar e grama. Escuto as botas dos passos nas poças do corredor, cada vez mais próximo dos calcanhares nus do meu futuro. Sentado na cadeira do dragão, largado no berço profundo do chão, sobre o som do mar, o céu fulgura com o seu sol elétrico que não cessa, o curto, o choque, o surto em chamas do dia iluminado nos porões iniciais de um novo mundo. As flores que aqui gorjeiam garridas
Em suas jaulas se agarram na beira da vida que cisma e insiste e continua avançando por entre vadias várzeas e charcos e exclama e se espanta como a primeira palmeira brusca que busca o espaço no bosque de fumaça do horizonte. Onde está você, amor eterno, que não drapeja no vento sua flâmula trêmula de estrelas? Onde o verde louro, o céu de anil e mel, o lábaro, a labareda de pano que o látego rasga e marca? Onde a glória do passado, se o presente é este furo de bala na pele do futuro? Mas se ergues ainda assim a clava forte do teu corpo e não foge à luta, nem teme a própria morte que avança armada até os dentes, verás os raios fúlgidos do sol da liberdade no céu e neste chão de terra que se ama. Esse é o Armando Freitas Filho, que está aqui nessa coletânea também. Bem bacana. Tá, eu vou ler um verbete curtinho aqui do livro da Paula e do Eduardo, né, o Dicionário da Independência, porque depois eu tenho 2 textos longos para ler, então eu vou para economizar meu tempo. Eu vou pegar o gancho aqui da coisa do verde e amarelo, da bandeira que a Paula mencionou, a questão das cores, né? E eu vou ler o verbete Laços. Depois do célebre grito de independência ou morte, Dom Pedro ordenou à sua guarda laços fora, tirando... para um pouquinho que o polaco está aqui, ó. Peraí. Tirando do chapéu e jogando ao chão o top português. Ao mesmo tempo, todos os presentes arrancaram e alguns cortaram em pedaços os laços azuis que tinham no braço esquerdo. Laços azuis. O príncipe, então, anunciou: doravante, traremos todos outros laços de fita verde e amarela, e essas serão as cores do Brasil. Até hoje se usa a expressão romper os laços quando pessoas ou países rompem relações. E aí eu fiquei com aquela, eu não sabia aquilo que o Ian Alexander falou aqui quando ele participou, né, que o verde e amarelo da Austrália era o uniforme dos presidiários, e o nosso verde e amarelo está relacionado às casas reais da nobreza europeia, né? Então fica assim, só um verbete, o livro está muito bonito mesmo, mas a Paula vai mostrar daqui a pouco. Professor, vai lá. Eu não sei se alguém está acompanhando esse livro aqui. O Ricardo Lízias é um escritor muito criativo, comprador de briga e tal. Eu já falei dele aqui outras vezes. Ele tem além de ter romances assim mais convencionais, ele tem uns romances performáticos, né? Por exemplo, ele escreveu um suposto romance, um romance supostamente escrito pelo Eduardo Cunha. Ninguém mais se lembra do Eduardo Cunha, né? Ele estava em prisão domiciliar, né? Exatamente. Tá na moleza, né? E o Lízias imita o estilo dele, escrevendo o que seria o diário da cadeia, com um texto que o Eduardo Cunha estaria escrevendo sobre o impeachment, tá? Enfim. E aí ele resolveu fazer esse livro, que já saiu o 2º volume, que chama Diário da Catástrofe Brasileira. Então é um livrão, sei lá quantas páginas, 400 páginas e tal, 350 páginas, que ele começou a escrever no dia em que o Bolsonaro foi eleito. Então ele escreve, é basicamente um diário, como está chamado aqui, mas ele não escreve exatamente todos os dias, ou pelo menos o livro não recolhe todos os dias. E assim, cara, putz, esse aqui é o do primeiro ano do governo Bolsonaro, ou seja, 2019, né? E agora saiu o 2º volume, que é esse aqui, de 2020. E, cara, a gente lê isso aqui, assim, eu não sei como ler isso aqui, sabe? Não sei como é que a gente... Não sei porque... A gente suporta tanta coisa, suportou, e agora, olhando de novo, como assim? Eu vou dar um exemplo. Dia 3 de setembro de 2019. 3 de setembro. Dia 7 não tem entrada aqui, então eu vou ler o 3 de setembro. Está falando ainda da Lava Jato e tal, né? Aí ele cita o seguinte, ele cita um trecho de um texto que, lembra do Dallagnol? Aquele Deltan Dallagnol, aquele promotor lá, lavajatista. Como é que é, daquele esqueminha PowerPoint do Lula, né? PowerPoint.
Diz assim, para o promotor, a população em geral só consegue fazer um raciocínio binário e linear que parte de um ponto para chegar a outro sem complexidade. Por isso, Dallagnol tentou construir a imagem pública de que teria sido uma criança abnegada e toda esforçada. Segue um trecho ontológico de suas memórias. Então, é ele citando o Deltan Dallagnol, falando de si mesmo. Filho de um promotor de justiça e de uma professora, desde pequeno fui estimulado a ler, estudar e vencer pelo meu próprio esforço. Minha irmã e eu tínhamos um cronograma semanal que incluía horários de estudo, esportes, aulas de música e tarefas domésticas. Embora a família contasse com o auxílio de uma funcionária, meus pais sempre fizeram questão de que lavássemos a louça, cortássemos a grama, tirássemos ervas daninhas do jardim, regássemos as plantas e limpássemos nosso quarto. Eu detestava fazer essas coisas. Às vezes, enquanto regava a floreira, meus amigos estavam na rua, jogando bola ou taco. Hoje compreendo que essa era uma forma de me introduzir na cultura do trabalho e de mostrar que a vida não é só diversão. Esse é o Deltan Dallagnol falando de si. Aí comento... que mala! Que mala! Como todo bem-nascido, Dallagnol acredita que o sucesso está no esforço. Para ele, portanto, quem ganha menos só faz 2 sinapses, e elas levarão sempre ao nome de Lula. Em outra série de diálogos que Dallagnol e sua turma tiveram com o ministro Sérgio Moro, o legal é que o Lísias chama o Moro de ator. Lá para cima começa a chamar de ator. Entendeu? O ator Sérgio Moro, porque ele diz que aquilo ali foi performance, então não tinha nada a ver com direito, com coisa, mas era performance, ele estava performando. Aparecerá a figura inusitada de Fausto Silva, uma série de diálogos que o Dallagnol teve. O animador do programa de auditório da Globo. Faustão, que vai confirmar a veracidade da conversa, aconselhou a equipe da Lava Jato a falar palavras mais simples para o povo entender. Aí comenta o Lísias. Da profundidade do trabalho de Fausto Silva não é preciso dizer nada. Quanto aos membros da Lava Jato, é sintomática. Ao se mostrarem incapazes de um raciocínio mais complexo sobre a realidade da população, acabam eles mesmos denunciando a própria limitação cognitiva. Só podiam mesmo receber conselhos de Fausto Silva. Dallagnol escreve coisas como no Twitter, né? O provincianismo de Moro já se tornou folclórico. No meio de tudo isso, julgam a população. Deltan Dallagnol é uma radiografia da classe alta brasileira. Total. Aqui eles. Tá, mas só um pouquinho. Esse Lísias, ele pega essas memórias aí, o cara em algum momento escreveu ou falou isso, do Dallagnol. Não, ele pega no dia, por exemplo, então no dia 3 de setembro de 2019. Entendi. Do noticiário, assim. Bota lá para dentro. Aí ele escreve um diário, sempre no fim do dia, ele conta o método dele. No fim do dia ele escreve um diário passando coisas do dia. Mas tem uma manha também que é legal de ler, que é a seguinte, às vezes ele escreve o diário e ao publicar no livro, ele intervém no texto, dizendo assim, por exemplo, daqui a 6 meses vai acontecer não sei o quê, mas por enquanto a gente ainda não sabe que, entendeu? Sim, aí dali depois pode aparecer. Como é que vai ser lido isso, sei lá, daqui a 6 anos, 10 anos, se vai ser lido, né? Mas agora a sensação é esse troço de tu estar assim, aprisionado numa bolha de tempo, sabe? Uhum. Mas o livro é muito bacana, como... Enfim, ele tem aí ideias, análises, ele mostra, por exemplo, que o Sérgio Moro só lia, a literatura que o Sérgio Moro lia era a revista do Batman. Sério. Ele mostra as performances do Moro e compara com o roteiro de revista do Batman. Cara, é assim, inacreditável, mas é plenamente acreditável. Trágico se não fosse, não, cômico se não fosse trágico. É meio isso. Tá, Paula, vai lá. Bom, dentro dessa linha um pouquinho mais cômica, então, tem um verbete que eu gosto muito, porque, na verdade, quando eu fui ilustrar, que é um verbete que é pseudônimo, porque o Dom Pedro, ele escrevia em vários jornais, inclusive escrevia a favor da independência. Ai, vou ter que... Já voltou. Não, porque pareceu que eu estou com a bateria. Mas vai reconectar. Deixa eu botar. Vou falar vários pseudônimos nos jornais. E aí o Eduardo fez o verbete pseudônimo, né? E um deles era Piolho Viajante. Ilustrar. Eu fui procurar Piolho Viajante para ver o que aparecia.
e apareceu um livro que se chama Piolho Viajante, que é um livro lá, que foi best-seller em Portugal, né? E no final do século XIX, assim, meados do século XIX, final do século XIX, e eu acabei indo atrás desse livro, e eu descobri que ele estava disponibilizado, o livro se chama Piolho Viajante, conseguiu uma edição portuguesa, né? Obviamente ele é domínio público, e a gente, editora Pio, fez uma capa, fez uma introdução e disponibilizou gratuitamente um e-book, né, que está em todas as plataformas grátis, que é esse livro que teria inspirado o Dom Pedro em um dos seus pseudônimos, que é justamente Piolho Viajante. Que é, assim, aqui eu fiz um Piolho Viajante, né, coloquei ótimo. O Dom Pedro como Piolho Viajante, com muito duas bom. Malinhas de viagem ali, né. Ótimo. Então eu bolei esse verbete. A ideia desse piolho viajante é muito interessante, assim, porque é um piolho que vai pulando de cabeça em cabeça, né? E ele faz uma análise das figuras portuguesas da época. Então, ele vai desde uma marquesa, um barbeiro, um peixeiro, e aí ele rapidamente... É assim, como se fosse as 1001 Noites, né, ele vai linkando uma história na outra a partir dessas cabeças que ele vai pulando. Mas eu vou ler, então. Pseudônimo. Palavra grega, pseudônimos, em tradução literal, significa nome falso. Mas é mais adequado dizer que pseudônimo é um nome inventado, fictício, usado por um indivíduo, em geral artista, escritor, poeta e jornalista, como alternativa ao nome real. Ao exercer seu jornalismo combativo, repleto de injúrias, ofensas e acusações, Dom Pedro adotou uma série de pseudônimos, dentre os quais os mais conhecidos foram Duende, Inimigo dos Marotos e Piolho Viajante. É muito provável que este último tenha sido inspirado em um livro de mesmo título, uma obra portuguesa publicada em 1802, então início do século, que narra as aventuras e desventuras de um piolho que viaja por 72 diferentes cabeças, satirizando os costumes da sociedade lusitana. Com autoria atribuída a Antônio Manuel Policarpo e Silva, o Piolho Viajante se tornou um dos livros mais lidos no Brasil do século XIX e ganhou sucessivas reedições até meados de 1860. Ao escolher este e seus outros pseudônimos, Dom Pedro mostrou que gostava de viajar pelos caminhos do bom humor. E aí aqui a gente botou um olho, né, que a gente chama, com um pequeno trecho do Piolho Viajante, que diz: sou piolho, mas o meu espírito é verdadeiro. Não sou capaz de lisonjar e também incapaz sou de levantar testemunhos. Sou um verdadeiro e hábil retratista. Esse é o trecho de O Piolho Viajante. Que legal, que está disponível, então, nas plataformas. Beleza. Tá, Diego, vai lá. Eu vou ler um texto aqui do Antônio Prata, que é de um livro que sai em 2016, que é sobre uma grande tragédia nacional. Ele tem uma espécie de refrão, então, se em um momento eu ficar cansado, ou vocês sentirem que estão cansados de ouvir o refrão, eu faço um gesto com a mão e todo mundo vai entender, porque essa expressão se repete, vocês já vão entender qual é. O título do texto é 7-1. Gol da Alemanha, 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 o rio Amazonas seca, gol da Alemanha, cupins devoram ouro preto, gol da Alemanha, Olinda arde em chamas, gol da Alemanha, o Cristo cai com um tufão, gol da Alemanha, Gisele entra num convento, gol da Alemanha, prédios de Niemeyer desabam, gol da Alemanha, nenhum político ferido, gol da Alemanha, Cirela reconstrói a capital, gol da Alemanha em estilo neoclássico, gol da Alemanha. Momento de prenúncia aqui. Novo vírus se espalha, gol da Alemanha. Com sintomas jamais vistos, gol da Alemanha. Flacidez e queda de glúteos, gol da Alemanha. Gil e Caetano descobrem-se, gol da Alemanha. Gagos, roucos e fanhos, gol da Alemanha. Chico Buarque grava
gol da Alemanha, um emo universitário, gol da Alemanha. João Gilberto admite, gol da Alemanha. Quem inventou a bossa nova, gol da Alemanha, foi o Henri Salvador, gol da Alemanha. Historiador sentencia, gol da Alemanha. Santos Dumont chegou tarde, gol da Alemanha. Quem inventou o avião, gol da Alemanha, foram os irmãos Wright, gol da Alemanha. Exumação comprova, gol da Alemanha. Carmen Miranda era homem, gol da Alemanha. Diário revela, gol da Alemanha. Jesse Valadão era gay, gol da Alemanha. Jean Willis confessa, gol da Alemanha. Sempre fui hétero, gol da Alemanha. Universidade de Stanford adverte, gol da Alemanha. Feijão dá câncer e gota, gol da Alemanha. Sambódromo é vendido, gol da Alemanha, para uma igreja evangélica, gol da Alemanha. O municipal é reformado, gol da Alemanha, para virar pet shop, gol da Alemanha. Disney arrenda os lençóis maranhenses, gol da Alemanha, e constrói Parque do Mickey, gol da Alemanha. Chapada Diamantina implodida, gol da Alemanha, para gerar muita brita, gol da Alemanha, e aterrar o Pantanal, gol da Alemanha, para transformá-lo, gol da Alemanha, no maior estacionamento do mundo, gol da Alemanha. O mico-leão é extinto, gol da Alemanha. Pela última arara azul, gol da Alemanha. O derradeiro boto cor-de-rosa se mata, gol da Alemanha. Engolindo a última arara, gol da Alemanha. A autópsia do boto conclui, gol da Alemanha, que o rosa era tingimento, gol da Alemanha. Os índios assumem a culpa, gol da Alemanha. A gente pintava os bichinhos, gol da Alemanha. E quem pagava eram as Farc, gol da Alemanha. As aves que aqui gorjeiam, gol da Alemanha, tão mudas ou se picaram, gol da Alemanha. Pai, gol da Alemanha. O que está acontecendo? Gol da Alemanha. Eu não sou seu pai. Não, mas preciso contar um negócio. Gol da Alemanha. Eu não sou seu pai. Gol da Alemanha. Seu pai é um uruguaio. Gol da Alemanha. Chamado Alcides Gigia. Gol da Alemanha. Acabou? Gol da Alemanha. Não. Gol da Alemanha. Gigia não é uruguaio. Gol da Alemanha. Gigia nasceu na Argentina. Gol da Alemanha. Nana Gouveia. Gol da Alemanha. Com a camisa do Flamengo. Gol da Alemanha. Que, na verdade, gol da Alemanha é a camisa B da Alemanha. Gol da Alemanha. Faz selfie nos escombros. Gol da Alemanha. 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 Gol do Oscar. Esse é o Antônio Prata. Muito bom. Desculpem aí pela repetição, mas não consegui não ler. Tá bem. Tá, vou eu então. Eu vou ler um pedaço desse livro aqui do Gessé Souza, A Classe Média no Espelho. Aqui, ó. Livro muito interessante que vai abordar, então, a construção da classe média brasileira, mas tem uma parte lá no fim do livro que é uma coisa que sociólogo gosta, assim, é trajetórias de vida. Então, ele entrevistou umas pessoas que ele usa só o primeiro nome, ou um nome fictício, e então eu vou falar de um cara que é um CEO, ele está entrevistando a alta classe média, a classe média, então ele pega algumas pessoas, cara que é, né, executivo de banco, cara que é barbeiro, que já é de um outro extrato, e vai nos desvendar um pouco do estilo a maneira de pensar, de como conduzir a vida dessas pessoas. Esse cara, ele vai descrever que o cara é inteligente, culto, barará, bababá, que estudou direito nos Estados Unidos, fez uma pós na Inglaterra, morou um tempo na Espanha. Um amigo de infância dele, filho de banqueiros, quando ele voltou para o Brasil, no início dos anos 2000, o cara já estava assim, milionário, porque ganhou muito dinheiro gerenciando fundos de investimento estrangeiros, e já era assim, tipo, multimilionário por esforço próprio, né? E aí, o Gessé pergunta a ele qual era o trabalho dele, né? Porque esse cara, com essa formação em direito nos Estados Unidos e depois na Inglaterra,
ele foi contratado por esse amigo, né, que tinha um banco. Agora tinha um banco. Então, a partir daqui eu leio. Como o negócio do banco, aliás, de todos os bancos hoje em dia, dependia da intersecção entre mercado e Estado, João, que era o amigo que tinha enriquecido, que tinha um banco, precisava de alguém de confiança para cuidar da parte jurídica, antes terceirizada em diversos escritórios. Sérgio, que é o nome da pessoa que deu o depoimento, né, ou como está sendo tratado, recebeu, então, carta branca para montar sua equipe de trabalho. Hoje, o departamento jurídico é o centro nervoso do banco, com tudo passando pelas mãos de Sérgio, e ocupa um andar inteiro de um prédio moderno, barará, decorado com luxo e barará. Quando lhe perguntei qual era o seu trabalho, Sérgio não titubeou. Aí tem uma aspas para o depoimento do cara. O João, dono do banco, é o gênio, sabe onde estão o dinheiro e as oportunidades, pensa nisso o tempo todo. Eu só faço comprar as pessoas necessárias para que as coisas aconteçam como ele quer. Não fui eu que inventei o mundo como ele é, só procuro sobreviver da melhor maneira possível. O mais importante no direito é conhecer os meandros da linha cinzenta entre o legal e o ilegal. O meu trabalho é expandir ao máximo a margem da legalidade a serviço dos interesses do banco. Como já existe uma legalidade paralela que cuida dos interesses do setor financeiro, o meu trabalho é fazer com que o nosso banco fique com o melhor pedaço da torta. Nossa equipe tem mais de 20 advogados escolhidos a dedo e bem pagos, mas eles fazem o ramerrão do trabalho jurídico, o dia a dia. Eu faço os contatos com os juízes, políticos e jornalistas e cuido dos clientes estrangeiros. Com o serviço jurídico, no sentido tradicional, meu trabalho não tem nada a ver, é mais gestão de clientes, dar a eles o que eles querem, dizer o que querem ouvir, beber o que querem beber e ser discreto e sóbrio em tudo. E o que eles querem, pergunta o Gessé. Olha, aqui em São Paulo, o que move tudo é o dinheiro, e todo mundo quer viver bem. As pessoas são compradas com dinheiro vivo e com depósitos em paraísos fiscais criados para isso. A gente sabe fazer bem feito, sem deixar rastro. A cidade é toda comprada. Não se iluda, toda licitação pública e todo negócio lucrativo, sem exceção, é repartido e negociado. Todo mundo tem um preço. Até hoje eu não conheci quem não tivesse. E para todo negócio, é necessária uma informação privilegiada aqui, um amigo no Banco Central ali, uma sentença comprada ali, ou a influência de um ministro em Brasília acolá. Aí eu dou um salto só para ir mais um pedacinho. A mina de ouro, continua o depoimento do cara, de qualquer banco comercial ou de investimento, é o Banco Central. Ali só entra gente nossa. E o país é gerido a partir do Banco Central, que decide tudo de importante na economia. É lá que a zona cinzenta entre legalidade e ilegalidade define a vida de todos. Isso não aparece em nenhum jornal. Podemos fazer qualquer tipo de especulação com um câmbio, como nos swaps cambiais, por exemplo. Se der errado, o Banco Central cobre o prejuízo. Não existe negócio melhor. Se der errado, o famoso erário paga a conta. Quem controla toda a economia somos nós, e a nosso favor, o Congresso não apita nada sobre isso. Quando muito, eventualmente, decide sobre algo, apenas assina o que nós mandamos, essa é a verdade que ninguém conhece, porque não sai em nenhuma TV. Claro que tudo é justificado como mecanismo de combate à inflação, e não para enriquecer os ricos. Para quem vê isso tudo funcionar a partir de dentro, é até engraçado. E aí ele segue, mas assim, eu lembrei imediatamente daquele livro que o professor citou aqui, das milícias, naquela vez. É isso, entendeu? É uma milícia de terno Armani, é uma milícia que não... É isso aí. Então, assim, não adianta, vai ali no político e tal, é o Banco Central, está na mão dos caras, eles fazem o que eles querem. Tá, eu vou parar por aqui. Próximo segmento, tem mais. Professor. Estou eu de novo agora? O professor está meio dormindo ali já.
eu vou homenagear a Cátia Summan, porque um dos caras que mais nos explica o Brasil é Caetano Veloso. Aê! Uhum. Esse livro aqui, que tem uma organização odiosa, em vez de o cara ter posto as coisas cronológicas, aqui o cara resolveu criar temas, sessões, enfim. Para que facilitar, se dá para complicar, né, professor? Exatamente. Né? Aí tem, assim, um monte de canções, né? Eu vou ler trechinhos de duas e depois ler uma inteira. Olha esta aqui, Cátia Summan. Vapor barato, um mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. O que mais nós vamos dizer além disso? A ruína de uma escola em construção. Isso é um negócio assim que não... Como é que nós vamos ajeitar isso, entende? Como? O cara está construindo a escola. Aí parou de construir porque o cara do Banco Central, esse, quis enriquecer um pouquinho mais. Outro exemplo. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e de outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos de tão pobres, são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada, 7 de setembro, por exemplo, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula, não importa nada. Nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Porque o ponto é o seguinte, igualdade de direitos, entendeu? Só essa premissa, assim, só isso. Todos são iguais perante a lei. Só isso. Não é. Tá, agora a letra que eu vou ler inteira é uma bem pequenininha. O furto, o estupro, o rapto pútrido, o fétido sequestro, o adjetivo esdrúxulo em nu, onde o cujo faz a curva, o cu do mundo, esse nosso sítio, o crime estúpido, o criminoso só substantivo comum, o fruto espúrio reluz a subsombra desumana dos linchadores. A mais triste nação na época mais podre, a época mais podre é agora, não é antes, né? A mais triste nação na época mais podre compõe-se de possíveis grupos de linchadores. O nome dessa música é O Cu do Mundo. Arrasou, professor. Quem arrasou foi Caetano Emanuel Viana Teles de Veloso. Mas arrasou pela lembrança, vai. Tá, Paula, vai lá. Nossa. Não, eu queria só falar um pouquinho das mulheres, né? Porque a gente fala de independência, pensa no Dom Pedro, né? Lá em cima de um cavalo, gritando independência ou morte, mas não foi bem assim, né? Primeiro ele não estava num cavalo, ele estava numa mula, né? Estava com dor de barriga, estava assim, né? Com diarreia, enfim. Mas tem algumas mulheres que aparecem aqui no dicionário, eu estou lendo só o dicionário, tá? Tô assim, claro, monotemática, mas tudo bem. E tem primeiro, né, a Leopoldina, a dona Leopoldina, que foi, na verdade, quem assinou, né, a Carta da Independência, porque, né, junto ali com José Bonifácio, mas não é sobre ela que eu quero falar. Eu quero ler 3 verbetes bem curtinhos de 3 mulheres, né, que estão aqui, que é a Joana Angélica, a Maria Filipa e a Maria Quitéria. Então, eu vou começar com a Joana Angélica, né, que era uma madre, que eu coloquei aqui com aquele símbolo, peguei aquele tradicional, né, do feminismo. Do feminismo, assim, botei ela ali e é o seguinte, Joana Angélica. Ao impedir com o próprio corpo a entrada de soldados no convento da Lapa, em Salvador, a madre Joana Angélica teria gritado: detende-vos, bárbaros, aquelas portas caíram aos vaivens de vossas alavancas.
aos golpes de vossos machados, mas essa passagem está guardada pelo meu peito, e não passareis, senão por cima do cadáver de uma mulher. Em seguida, a madre foi morta com um golpe certeiro no peito. Era 20 de fevereiro de 1823, e a Bahia ainda não havia reconhecido a independência proclamada meses antes em São Paulo. A morte de Joana Angélica inflamou ainda mais o espírito de luta do povo baiano, e a madre virou um símbolo de resistência contra o autoritarismo português. Porque isso é importante também, né, a gente lembrar que o Dom Pedro declarou a independência, mas a Bahia não reconheceu a independência de imediato, né? Demorou um tempo, teve algumas batalhas, teve a Batalha de Itaparica, teve algumas coisas que a gente não sabe, né? Esquece disso, assim, que foi um processo, não foi simplesmente ali um grito, né? E estamos independentes. Vou ler agora a Maria Quitéria, né, vou mostrar ela aqui, depois eu leio a Maria Filipa. Ups, cadê? Aqui, ó. Essa aqui é a Maria Quitéria, tem ela com óculos de coraçãozinho, assim, né, fiz uma interferência. Maria Quitéria, heroína da independência, Maria Quitéria de Jesus Medeiros, nasceu em 27 de julho de 1792 na Bahia. Outra baiana, né? São todas baianas. E era bem avançada para o seu tempo. Em 1822, quando representantes do Conselho Interino da província chegaram à fazenda de seu pai, recrutando jovens para lutarem pela independência, ela quis se alistar, mas escutou que mulheres fiam, tecem, bordam e não vão para a guerra. Rebelde, fugiu de casa, vestiu as roupas do cunhado, adotou o nome de Soldado Medeiros e ingressou no regimento de artilharia. Seu disfarce foi descoberto pouco depois, mas mesmo assim ela não abandonou o exército. E no dia 1º de abril de 1823, ao lado de outras mulheres, com água quase até o pescoço, avançou em direção a uma barca portuguesa e impediu o desembarque dos que não reconheciam a independência. Recebeu de Dom Pedro I a insígnia de Cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro e agora seu nome batiza ruas, praças e avenidas. E agora, para finalizar, a Maria Filipa. Maria Filipa, essa aqui. O rosto é o único que dizem, o único registro, porque a Maria Filipa é uma personagem meio misteriosa, assim, ninguém sabe de fato se ela existiu ou se ela não existiu, né? Mas lá em Itaparica ela é, assim, uma super heroína, né? Não há documentação que comprove a existência dessa marisqueira negra da ilha de Itaparica, mas sua história espalhou-se e sobreviveu como parte da tradição popular da região e em relatos orais. Hoje, Maria Filipa de Oliveira faz parte do imaginário da guerra e simboliza a presença feminina na independência. Reza a lenda que ela e outras marisqueiras teriam posto fogo em mais de 40 embarcações portuguesas, além de outras ações heróicas. Maria Filipa serviu de inspiração para vários livros. O primeiro e principal foi escrito por Ubaldo Osório Pimentel, avô do célebre escritor João Ubaldo Ribeiro. Em julho de 2018, Maria Filipa de Oliveira foi declarada heroína da pátria brasileira e teve o nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, situado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Hoje ela é exaltada nos desfiles cívicos da Bahia, pois simboliza o papel do povo em geral e das mulheres em particular na Guerra de Libertação do Brasil. Sua história, real ou não, nos convida também a relembrar que, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, o Brasil não aboliu a escravidão após separar-se de Portugal. Então essas são 3 mulheres heroínas da independência. Legal, legal. Tá, Diego, vai. Muito bom. Pô, eu achei aqui, eu mudei a minha leitura aqui para casar direitinho aqui. Eu vou ler um poema sobre a Maria Filipa. É porque tem essa entre as histórias que tem sobre ela, tem isso de que ela teria coordenado essa queima aí de várias embarcações a partir de uma tática que era seduzir os caras, né, e aí deixar os caras pelados, e aí, né, então tinha esse jogo aqui. Enfim, há algum tempo, eu não me lembro, acho que é o pessoal de um blog de poesia chamado, acho que é do pessoal do Escamandro, fez uma série, ou da moda de usar, enfim, uma série chamada As Enterradas Vivas,
em que eles convidavam poetas para escreverem poemas sobre as matriarcas de Pindorama, quando chamaram. E aí a Adelaide Ivanova, que é uma poeta pernambucana, que mora na Alemanha, escreveu esse poema para Maria Filipa a partir dessa história, dessa lenda, mas que é uma história maravilhosa, que tinha essa história que elas davam uma surra nos homens com uma planta chamada cansação, é tipo urtiga, né? Uma planta que dá muita coceira. Então, o poema tem esse título maravilhoso que é Piriguetismo de Guerrilha, para Maria Filipa. Diz que, em nome da independência, Maria Filipa deu surra de cansação nos portugueses, tentando salvar Salvador e outras terras da sanha dos homens brancos. Era quando tiravam a roupa, crentes que fornicariam, que Filipa incendiava as caravelas. Maria Filipa seduzia como os librianos, distract and destroy, adiantando em 100 anos a tática hoje conhecida como Black Bloc. Se Cobain fosse vivo, certeza que seria para ela aquele refrãozinho Polly wants a cracker. Aquela história da moça que seduz o algoz e se liberta e depois conta a história para ouvidos moucos, como é o caso de Maria Filipa, cujo ato de piriguetismo de guerrilha é conhecido e celebrado por poucos. Passados 100 anos, eu que te dou uma surra, não de erva, e sim aquela, para salvar a mim mesma do espanto. Tua república de coxinhas não aceita a minha de nordestinos mortadela, mas quiçá a zica nos igualará todos, micro ou anencéfalos. Só eu e tu seguiremos trepando, coquetel molotov das trevas, fertilizas com teu esperma todas as minhas capitanias, até que essa era em que vivemos ganhe nome de cidade sulista, Nova Idade Média. Essa é a Adelaide Ivanova. Eu acho muito fantástico esse poema. Esse nome de cidade sulista, Nova Idade Média, é maravilhosamente verdadeiro. Tá, eu vou ler é meio textão, mas se ficar muito longo eu paro na metade, tá? É uma crônica da Marilene Felinto da semana passada. A Marilene Felinto está sendo recorrente aqui, né? Eu adoro ela, ela escreve, eu acho que de 15 em 15 dias na Folha. E ela escreveu o seguinte: não adianta ler jornal a partir da perspectiva da pobreza. Jornal não é feito para pobre, que de fato não lê jornal nem anuncia em jornal. E do que adianta escrever para jornal do ponto de vista da pobreza? Jornal é feito com e para o poder econômico. Então, eis que, com um tema como este, da luta de classes, uma pessoa pode soar como idiota. É provável, mas eu, idiota, mantenho o tema como resposta à indignação de uma amiga que leu nesta folha um texto de Cândido Bracher. Esse Bracher foi presidente do Itaú e o pai dele foi presidente do Banco Central no governo Sarney, então, assim, mérito próprio, claro, esforço pessoal, que dizia, esse artigo, dos riscos e perspectivas das nossas eleições de 2022. Fui ver. Reparei de cara no nossas, como se estivéssemos em pacto social com o banqueiro, com a opulência dos milionários, o rentismo improdutivo, a especulação do capital financeiro que segue, né, esmagando a maioria trabalhadora. O alerta da amiga era para o desserviço que o colunista, o Bracher, prestava ao país num momento como este de grave ameaça à democracia, equiparando Bolsonaro a Lula, embora Bracher não cite esses nomes e se refira apenas aos extremos, comparando a situação política do Brasil com a do Peru, onde saiu vencedor à presidência recentemente o candidato das forças populares, um indígena contra um direitista. Bracher falava em escapar à escolha compulsória entre os extremos e defendia a adesão à tendência mais próximas ao centro. Ora, ninguém mais ao centro do que Lula,
que não teria governado sem algum conchavo com a massa parasita e podre do chamado centrão político, nascedouro e criadouro da corrupção sistêmica brasileira. O contorcionismo ideológico do colunista é o modo que ele arranjou para dissimular a verdade. Num tom algo blasé, com laivos de erudição, ele comemorava no texto a sua aposentadoria, após 40 anos de trabalho gratificante como executivo de banco. Aí ela bota entre parênteses, professor. Como pode ser gratificante trabalhar para manter o esquema do capital que alimenta a plutocracia concentradora da riqueza do país e eleva exponencialmente a desigualdade? Os números há tempo gritam o escândalo de que 1% da população brasileira detém hoje sozinha 50% da riqueza do país. Trata-se do pior nível de concentração de renda desde pelo menos o ano 2000, conforme relatório barará, babá. Naquele ano, não interessa. Em países de classes dominantes menos indecentes, menos deformadas, como o Japão, por exemplo, o 1% mais rico concentra apenas 18% da riqueza. A verdade matemática é essa, e a prova dos 9 é o lucro dos maiores bancos brasileiros neste ano. O lucro líquido trimestral desses bancos, com ações negociadas em bolsa no segundo trimestre, teve alta de 90%. Em relação ao mesmo período do ano passado. Ora, o que mais teve aumento tão expressivo no país desde 2000? O sem-teto, a fome, o gás de cozinha, a carne, a gasolina? Mas sejamos justos, o colunista não ostentou em seu texto as propriedades de luxo que porventura tem, a ilha, o iate, o helicóptero. Não precisaria ostentar nada disso. Ostentou a arrogância de sua classe ao defender uma escolha mais ao centro, na chamada terceira via, o voto em alguém com a mesma cara branca privilegiada que mantenha intacto o seu capital, o seu patrimônio familiar herdado. Ora, essa tal terceira via, como se sabe, não tem interesse em nenhuma reordenação social efetiva que opere na estrutura mesmo da desigualdade, com redistribuição de riqueza e elimine a exclusão galopante. Mas este é apenas o meu ponto de vista, o da pobreza. Tá aí, então, a Marilene Felinto. É assim, ó, eu cortei uns pedaços, mas, enfim, é isso, né? Eu acho que isso é muito, infelizmente, é muito Brasil. Aquela escritora Beatriz Bracher é irmã desse cara. Eu não sei quem é a Beatriz. Eu já li aqui uma vez uns negócios dela, é uma escritora bem interessante. É interessante, A cena aquela do supermercado, eu acho, né, professor, do caixa? Me lembro que tem uma cena. Sério, tal, Uhum. Lembrei que tu leu lá no sarau. É que reagem a sério, dá umas porradas no cara que assedia ela. Isso. É interessante, né? Quer dizer, a pessoa pode nascer rica e ser interessante, né? Não precisa trabalhar no Banco Central, né? Bueno, era isso? Alguém mais quer falar? Eu posso te dizer uma coisa só. Desse volume aqui, dia 7 de setembro do ano passado, o número de mortos hoje no Brasil é de 126.680. Um ano atrás, cara, eram 450 mil mortos a menos. Nós temos, assim, nesse ano, 460 mil mortos, parece. E a gente sabe, isso é uma coisa, assim, ao mesmo tempo é impalpável, né? O que é, quanto que é 450 mil mortos, né? Nós vamos chegar a 600 mil daqui a uns dias, né? Que loucura. Ai, que loucura. Só que podia ter sido, sei lá, um quinto, um oitavo disso, um décimo, né? É isso. É isso. Bom, nesse clima, assim, de alegria, de alegria, isso. Tomara, né, que em 2022, quando completará 200 anos da independência, a gente possa ter algo um pouco melhor. Né? A gente possa... Todos os sentidos. Inclusive nas urnas. Não, principalmente nas urnas. Continuem sendo eletrônicos.
Espero que tenhamos urnas, né? Mas vamos nessa. Ô, Paula, pois é. Põe o livro na capa aí de novo aí, fala aí como as pessoas podem encontrar e tudo mais. Põe o livro na capa, é bom, eu queria botar em tela cheia aqui. Livro na capa, a capa do livro. O Dicionário da Independência, né, 200 anos em 200 verbetes, ele está distribuído por aí, mas ele está à venda no site da Editora Pio, né, www.editorapio.com.br, e está também nessas outras livrarias virtuais por aí. E vai estar na Feira do Livro, né? O Fischer no início disse que vai autografar, o Eduardo vai estar autografando na feira, né? Vamos ver como é que vai ser, mas está todo mundo com um pouco de saudades, eu acho, para não dizer muito, de ter mais contato com os livros, com os autores. Ele vai autografar no dia 6 de novembro. E será que vai ter muvucão, assim? Porque a feira é basicamente muvucão, né? Então, né? Eles como é que vai impedir? Vão ter bem menos autógrafos, né? Vão ser só 4 horários. Não, mas o muvuca é nas... E o que eles estão falando? Vai ter menos, e eles estão pensando, ainda não está definido, se eles vão ou não cercar a praça para ter algum controle de entrada das pessoas. Então, assim, isso ainda está sendo estudado, eles não decidiram, né? O que eles decidiram, é claro, tem várias regras, mas que a gente não sabe se as pessoas vão cumprir ou não, né? Assim, de distanciamento, de máscara, muito álcool gel, os autógrafos eles vão colocar aqueles bretezinhos, né? Assim, e marcar no chão os distanciamentos. Vamos ver, né? Eu acho que ainda tem algumas coisas a serem decididas. Eu acho, sinceramente, que deveria ter. Assim, eu tenho um pouco de medo, assim, das pessoas ainda. O famoso distanciamento bretiano. É isso aí, né? Adorei. Então, tá. Queria, mais uma vez, solicitar aos radioouvintes aí, telespecs, que puderem nos apoiar pelo Pix ou pela conta, né? A gente faz a coisa continuar funcionando, pagamos a canja e etc. E era isso, então, alguém mais quer falar? Hoje foi longo, o sarau, acho, né? Então, vamos... Longo e triste. Longo e triste, Mas, enfim, dias melhores virão, porque também não dá para piorar, né? Não, sempre dá para piorar. Não, para. Chega. Paula, querida, obrigada, valeu. Obrigada a vocês pelo convite, pelo espaço. Legal. E o sarau. Todo mundo parou com tudo. Como é que dizia o Caíto Maniar? Parei com tudo, estou escovando os dentes de trás. Parei com tudo, Escovando os dentes. Essa é uma prova de que o cara está realmente regenerado. Se cuidando. Está investindo no dente de trás. Então, tá. Bueno, a gente vai ficar agora com a canja do Lico Silveira, que é cantor, compositor, tem um trabalho autoral, já participou de um célebre sarau sobre o Belchior lá no Ocidente, né, cantando com o vozeirão dele, e hoje ele ia fazer, então, um repertório especial, incluindo alguma coisa autoral aqui para mostrar para os telespecs. Então, Saraulers, valeu, até a semana que vem, grande presença. 3, 4... Vem trazendo
saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem das grandes populações. Homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, pra iluminação do homem tão carente, sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tanta coisa a conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, todos queremos saber.
Viva Cátia Suno, viva o Sarau Elétrico.